Pessoal, a dominância da BTC voltou a esticar, lembrando que a dominância nada mais é que o percentual que a BTC ocupa em relação ao market cap de todo o mundo cripto. A dominância tem uma tendência geral de queda. Se a gente colocar aqui no gráfico semanal, a gente vai perceber que a dominância girava em torno de 98, 99% até o surgimento da ETH. A ETH mostrou ao mundo o poder da descentralização. Até aqui, ó, até o comecinho de 2016, todas as altcoins que não passavam de 30, era Dogecoin, Namecoin. A Dogecoin foi um fork da LTC, da Litecoin. A Litecoin processa cada bloco a cada 5 minutos, a Dogecoin a cada 2 minutos. Mas o consenso era ainda Proof of Work, era mais do mesmo. Então a BTC era a grande, até hoje é o grande expoente, mas a dominância da BTC nessa época era 98, 99%. Quando surgiu o white paper da ETH e começou-se a negociar ETH, a dominância acabou tombando para 34%, chegou a bater 35%. Com aquele boom de ICOs que aconteceu no primeiro e no segundo semestres de 2017. Depois a dominância se recuperou, mas ela tem uma tendência geral de queda. Quando a BTC se aproximar de $1 milhão, lá para depois de 2026, talvez 2027, 2028, a dominância vai estar lá próxima de 10% ou 15%. Mas até lá a dominância vai ceder, depois cair e subir, vai ficar variando. Quando o mercado passa por uma corretiva muito longa, como aconteceu agora desde o pump da BTC em $69 mil até o patamar de 15 mil, que acabou batendo na âncora da VWAP aqui de 2017, a BTC tombou de 69 mil para o patamar de $15 mil. Chegamos a fazer a mínima em 15.479 em 21 de novembro de 22. O que acontece é que quando o mercado começa a se recuperar, num primeiro momento, o dinheiro entra no mundo cripto pela BTC. Depois vai para a ETH e depois, num terceiro momento, vai para as altcoins. E é quando a grana chegar nas altcoins é que a gente vai ver a dominância efetivamente ceder. Quando houver uma alt-season já mais consolidada, com o próprio market cap da ETH indo lá para dobrar, passando ali de 2.700, 2.800, indo para $3 mil, vocês vão começar a ver uma movimentação no market cap das altcoins. Mas o fato é que o mercado vai reprecificar o capital humano e tecnológico das altcoins e a tendência da dominância é de queda. Quando a BTC, quando o mundo cripto ostentar um market cap acima de $10 trilhões, vocês podem ter certeza que a dominância já vai estar se aproximando de 10%. Mas antes de acabar de falar da dominância, eu queria falar da Fairdesk, essa exchange, essa plataforma de futuros que eu uso todos os dias. Ela está com uma promoção muito interessante. Quem fizer o depósito, o primeiro depósito através do link abaixo, realizando o first deposit no montante igual ou maior que $100, recebe um deposit bônus de até $600 e vai variando de acordo com o montante tradeado e o valor depositado. Deixa eu botar aqui em bônus para vocês verem as regras aqui da Fairdesk, ó, bônus. Dependendo do valor do primeiro depósito e o volume tradeado, pode chegar até $6.500 de depósito de bônus. Só que o depósito de bônus não pode ser sacado. Vocês podem operar, abrir operações long ou short e sacar o eventual lucro. O KYC já gera um bônus de $2. Enfim, voltando aqui à dominância, gente, a dominância está encontrando um ponto de inflexão muito interessante aqui nesse topo do dia 6 de junho, onde a gente chegou a bater 48%, agora está 47,94%. É muito provável que ela não perca, que ela não fure essa resistência aqui. E se voltar para a nuvem e tombar para 43, 42, vocês podem ter certeza que vem uma alt-season boa aí. Daqui a pouco eu volto com Polkadot, Kusama, Kusama eu já fiz, né? Algorand, Avax, TRX, e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.